Graça e paz, igreja. Louvado seja o nosso Deus. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao nosso querido irmão, reverendo Darlan, pelo convite. É uma grande alegria caminhar com o Darlan, né? A grande maioria aqui eu não conheço, mas eu comecei a ter a oportunidade de caminhar com o reverendo Darlan lá no Água Branca, e convivendo com ele também ali no presbitério e vendo o desafio pessoal dele aí do ministério até chegar a esse momento de ordenação, né? E tá aí um rapaz que, primeiro a glória é para Deus, né? Mas tá aí um rapaz que de fato a gente sempre se surpreende. Eu particularmente aprendi muito com o Darlan, mesmo quando ele quietinho no canto dele, ou mesmo ele falando. Então eu tenho uma grande alegria e quero externar isso daqui. A minha alegria em poder ter a amizade, as orações, a caminhada aí junto com o nosso irmão. E também quero agradecer ao conselho dessa igreja, né, que confiou no nosso irmão e falar: rapaz, vamos convidar o reverendo Alain? Falar: o senhor está falando, né? Então eu vou confiar no Senhor. Mas, irmão, aqueles que não me conhecem, eu sou o reverendo Alain, estou pastoreando lá na igreja de Nova Jerusalém, Esmeraldas, já há 6, 7 anos já tenho uma caminhada, contando com um ano que eu fiquei lá como seminarista, esse é o 7º ano. E são muitos desafios, mas com a graça, a misericórdia de Deus, o Senhor tem nos concedido a oportunidade de seguir caminhando, né? Então, irmãos, eu também quero ter nesse momento a oportunidade de dizer que a minha esposa não está aqui, aos irmãos que também estiverem perguntando, alguns já me perguntaram ali: cadê a Jéssica? A Jéssica, ela está com uma recém-nascida de 30, vai fazer 30 dias ainda, tem dado um trabalhinho, então tem 2 meninos, né? Então está com essas dificuldades, ela tem ficado esses dias mais em casa, e com a ajuda da mãe, com as irmãs, fala: segura esse menino um pouco aí, pelo amor de Deus, deixa pelo menos dormir um pouco. E tem sido esse o nosso desafio nesse momento. Mas, irmãos, eu sei que vocês tiveram aí o final de semana um pouco mais longo, né? Então estão cansados, e um cansaço bom, né? Então eu não pretendo ficar aqui demorando muito, não. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que todos nós estivéssemos aqui atentos à palavra de Deus e, com a graça do Senhor, que nós possamos nessa noite aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Quero te convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 19. Levítico 19. Levítico 19, eu farei a leitura e os irmãos e irmãs podem, nesse momento, me acompanhar. Levítico 19 nos diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifícios pacíficos ao Senhor, oferecê-los-ei para que sejais aceitos. No dia em que o oferecerdes, e no dia seguinte se comerá. Mas o que sobejar ao 3º dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao 3º dia, é abominação, não será aceito. Qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor. Por isso será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe, ou fizeres a colheita da tua terra, o canto do teu campo não cegarás ou colherás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-á ao pobre e ao estrangeiro.
Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro, fofoqueiro, entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os da espécie diversa. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava desposada com outro homem e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados. Não serão mortos, pois não foi libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor, à porta da tenda da congregação. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e se lhe há perdoado o pecado que cometeu. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvores de comer, se vos há vedado o seu fruto, 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis, não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurareis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito e exaltado seja o teu santo nome, a tua santa palavra. Bendito seja o Senhor por Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor por esta igreja.
e pela oportunidade de servi-lo. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado. Te agradecemos porque o Senhor tem honrado esse povo que aqui está caminhando. Te agradecemos porque o Senhor tem sido gracioso com todos nós que aqui estamos. Pedimos que o Senhor nos conduza nesse momento de meditação na Tua Santa Palavra e nos ajude a ter um coração preparado para receber essa semente tão preciosa. Em nome de Jesus. Amém. É um texto longo e nem sempre aquele que mais amamos ler. Quando começamos a ler a Bíblia ali, talvez no ano, né, vamos ler toda a Bíblia, aquela conversa de ler toda a Bíblia durante o ano. Chegamos em alguns livros aqui no início da Bíblia e ficamos um pouco mais travados. São nomes difíceis de se ler. É uma leitura truncada, pesada, difícil do comum. É muito melhor ler Salmos, Provérbios, é melhor ler o livro de Atos, os Evangelhos, enfim, é uma leitura muito mais fácil. É mais pastoral, né? Ler as cartas pastorais, e perdoe a redundância, mas é muito melhor mesmo. Mas não quer dizer que não haja uma profunda e grande verdade aqui nesse texto, e que precisamos trazê-lo ao coração. Quando pensamos, então, em uma congregação, em uma igreja que está caminhando, talvez se nós olharmos aí no dicionário, jogarmos o Google e pensarmos, o que é uma igreja? Veremos ali que é um ajuntamento de algumas pessoas, com alguma visão teológica, espiritual, de alguma forma, com alguma base, alguns com uma visão diferente. Mas, enfim, quando nós chegamos e passamos a porta de algum lugar que nós entendemos que é uma igreja, nós não vemos uma grande diferença de uma para outra até entrarmos e entendermos qual é o pensamento daquela igreja. Quando nós caminhamos com algumas pessoas e elas nos dizem, eu sou de Jesus, muito bem, o testemunho dela nos faz então pensar que aquela pessoa é crente, que aquela igreja é de Jesus. Nós temos na teologia algumas bases de uma igreja que é verdadeira. Ela precisa ter uma pregação fiel do Evangelho. Ela precisa ser fiel também aos sacramentos e então administrá-los com fidelidade. Ela precisa ter disciplina e assim também exercer a disciplina nos seus membros. Então essas são marcas de uma igreja verdadeira. Mas repare, voltando à nossa linha de pensamento, quantos têm dito por aí, eu sou cristão, eu sou o evangelho, mas com a conduta, nós olhamos e falamos assim, rapaz, será? Quantos aí estão levando essa definição de crente a um outro nível na nossa cultura? Cristão, nessa cultura em que vivemos, e uma grande massa tem vivido e experimentado essa realidade de um cristianismo cada vez mais liberal, mais light, mais coach. Um cristianismo que se adequa com os meus prazeres, com a minha vontade, com as minhas inclinações. Igrejas que também estão se tornando cada vez mais liberais e que procuram cada vez mais pensar em como atrair o maior número de pessoas, sendo pragmática, e então não pregar uma mensagem que confronte, uma mensagem que aponte para o pecado, uma mensagem que aponte para os erros, para as falhas, mas igrejas ou grupos, seitas que se reúnem e estão com as Bíblias abertas, buscando alguns textos que falam coisas bonitas, que fazem as pessoas chorarem, e trazem então uma mensagem que está dia após dia, como um bebê no colo, ninando, e levando aquela pessoa a acreditar que é crente, que é serva de Jesus, e que está caminhando para o céu. Mas repare, irmãos, essa mensagem pode ser qualquer coisa, menos Evangelho de Cristo, menos Bíblia. Pode usar o nome do Senhor Jesus, podem usar a cruz, podem usar uma mensagem bonita,
podem usar tudo isso. Mas o princípio básico para uma igreja, para uma congregação, é santidade. Porque sem santidade, nós não veremos. Sem santidade, nós não teremos comunhão. Não é ver a Deus face a face, olho no olho, mas andar e ver o Senhor dia após dia na condução dessa igreja e da nossa vida. Por isso, então, o meu desejo nessa noite é falar aos irmãos sobre santidade. Falar aos irmãos sobre esse tópico que é tão importante, porque me lembro no seminário, de uma vez o reverendo Manassés passar para a turma um vídeo de uma igreja centenária nos Estados Unidos. E era uma igreja bonitinha, mas que não tinha mais nenhum membro, porque todos foram, dia após dia, saindo, vivendo a sua vida, esquecendo de quem é Deus. E aí agora só tem o prédio. Agora só tem um local para alugar. Repare então, quando nós pensamos em santidade, nós começamos a entender que o Senhor nos chamou e chamou o seu povo para ser diferença. Deus estabeleceu o Éden, e ali então colocou aquele casal, e eles deveriam viver de acordo com o princípio de Deus, as ordenanças do Senhor. Mas erraram, pecaram. E quando Deus agora chama Abraão, o chamado de Abraão é para que ele seja uma bênção. Se tu uma bênção. Em outras palavras, para nós aqui, seja diferença. Brilhe a sua luz, seja o sal, mas seja crente de verdade, para que aonde você for, de fato, Cristo esteja brilhando, esteja sendo de fato identificado na sua vida. Quando nós chegamos então no livro de Levítico, nós temos aqui algumas ordenanças e direcionamentos para que esse povo que agora já foi chamado lá atrás e foi crescendo, Abraão, Isaac, Jacó, José, o Egito, saindo do Egito, Moisés direcionando esse povo e agora estão no deserto, enfim, esse povo não deve e não vai viver segundo os seus próprios princípios e inclinações, porque se assim viverem, estariam indo longe do Senhor. Eles foram resgatados, como nós, como essa igreja, foi um dia resgatada para ser santa, para ser diferença. Então, o Senhor deu princípios, diretrizes. Nesse momento, então, eles precisavam entender, não há nada em vocês, por si mesmos, que possa fazê-los se aproximarem de mim, pois estão todos mortos em seus pecados e delitos. Todos precisam de um mediador. Levítico vem falando sobre mediação. Levítico vem falando sobre um caminho para termos os nossos pecados perdoados pelo Senhor. Levítico começa do capítulo 1 ao capítulo 7, falando sobre essas leis acerca dos sacrifícios, de holocaustos. Vem falando sobre a oferta de manjares do sacerdote, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, que é diferente, a oferta ou o sacrifício pacífico. Ele vem falando sobre essas situações. Do capítulo 8 até o capítulo de número 10, agora vem falando sobre a ordenação do sacerdócio, ou da responsabilidade da liderança, nessa comunhão e nessa apresentação desse povo ao Senhor. Do capítulo 11 até o capítulo 16, agora também se fala sobre a impureza e também o tratamento que se dá sobre isso. Vem falando sobre questões cerimoniais, animais imundos, doenças de pele, enfim, várias circunstâncias daquela época que eram e são diferentes da nossa cultura, mas em um grande resumo, nós vemos Deus dando direcionamento para que esse povo seja purificado, não somente no relacionamento com Deus, mas para que aquilo não se torne doença para o próprio povo, na vida deles, de forma prática. Então, a partir do do capítulo 17
até o capítulo 27, começa um novo bloco de assunto. Aqui, nós temos assunto que vai levar direto à prática da santidade. Em um resumo, então, nós vemos Deus dando direcionamentos, mostrando ao povo que eles precisavam ser perdoados, que eles precisavam de mediação, que eles eram impuros, que eles precisavam se achegar à presença do Senhor. E diante disso, então, a partir desse momento em que eles são purificados, eles precisam agora viver em santidade. Chegamos então no capítulo 19, que foi o que eu separei. E Levítico 19 é um dos capítulos que é mais extraordinários de toda a Escritura, quando o assunto é vida cristã na prática. Não somente uma ideia de, poxa, que legal, mas na prática. Até o capítulo 19, Levítico tratou então desses sacrifícios, do sacerdócio, da purificação. Mas agora no capítulo 19, ele mostra, ou Deus mostra, algo que é essencial para aquele povo e para nós. A verdadeira santidade não fica restrita somente ao altar. A verdadeira santidade, irmãos, não fica restrita somente a falar com o Senhor Jesus, falar, Senhor, perdoa os meus pecados. A verdadeira santidade não se limita somente a vir ao culto no domingo. A verdadeira santidade não fica restrita ao participar de um acampamento. A verdadeira santidade não fica restrita em fazer uma leitura bíblica anual, de conhecer toda a palavra, mas ela se manifesta na vida. Como eu disse lá no início, quantos, infelizmente, conheceu alguém que disse que era crente, mas aí você olha para ela e fala, rapaz, misericórdia, isso não é procedimento de crente, isso não é forma de viver. Essa menina, esse moço, esse jovem, esse mais experimentado, que vive dizendo, é o meu corpo, são as minhas regras, é a minha vida, eu quero aproveitar. E que verbalmente está dizendo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te desejo, Senhor, a minha vida é do Senhor. Buscando uma santidade, mas apenas verbalmente. E o capítulo 19 tem nos mostrado, e vai nos mostrar, que essa verdadeira santidade não fica restrita somente a esse momento do altar, de se apresentar ao Senhor, mas ela se manifesta, ela se evidencia, ela se torna evidente, verdadeiramente, na vida. Quando então nós precisamos, e vamos precisar, colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Este capítulo, então, vai nos responder uma pergunta que é fundamental. Como vive alguém que pertence a Deus? Como vive uma igreja que pertence a Deus? Como vive um povo que pertence a Deus? Como deve ser o seu procedimento? E a resposta, irmão, não é teórica, não é só de ficar no papel, mas ela é profundamente prática. O Senhor nos chama a viver na prática. O Senhor nos chama a vivenciar exatamente algo que aqui no primeiro verso ele já declara. Portanto, em primeiro lugar, eu gostaria então de pensar alguns pontos aqui com os irmãos. A santidade que cada um particularmente precisa vivenciar para que essa igreja seja de fato uma igreja de Jesus, tem sua base no caráter de Deus. Olha o que diz o primeiro e o segundo verso. Deixa eu voltar aqui para o capítulo 19. Os primeiros versos diz: Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Aqui então está a fundamentação de toda a ética, de todo o procedimento que uma igreja precisa ter. Deus não diz, sede santo, porque isso vai ser algo bom, porque isso vai funcionar, porque isso vai ser bonito. Mas ele se coloca como o ponto, a base, e o alicerce e o exemplo. Sede santo porque eu sou santo. Não é sede santo porque a sociedade exige. Sede santo porque eu sou santo.
E a santidade do povo é reflexo da santidade de Deus. Afinal, nós somos então templos, habitação do Santo Espírito do Senhor. É isso que é dito lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 6. Sois templos do Espírito Santo. A santidade muda tudo, irmãos. Uma igreja, não importa o seu tamanho, ela somente será uma igreja que agrada a Deus se todos estiverem comprometidos em mudar dia após dia a sua vida, o seu caráter, a sua ética, se amoldando à moral cristã. A moral cristã, ela não é construída pela cultura, ela não é construída pela opinião pública, ela não é construída pelos nossos sentimentos. A moral cristã não é uma ideia agradável à nossa cultura, muito pelo contrário. Quando esta igreja vivencia essa santidade que transforma, essa santidade que então nos leva mais próximos de Deus, ela de fato vai incomodar a cultura, que busca desconstruir essa moral que agrada e que é pré-ordenada pelo Senhor. A cultura nos leva a sermos liberais. A opinião pública tenta nos fazer acreditar que a nossa vida e o nosso eu é mais importante. O nosso sentimento dá razão a essa opinião e a essa cultura. Afinal, todos nós queremos, em algum momento da nossa vida, nos vermos livres daquilo então que que o pecado entende que nos aprisiona. Deus deseja que nós sejamos cada vez mais santos, mas eu desejaria tanto fazer isso e aquilo outro. Meu grupo de amigos, os jovens lá da escola, da faculdade, do trabalho, todos dizem que isso é o melhor. E então estaremos nessa eterna luta, eterna, eu digo, até o dia que o Senhor nos levar para Ele, né? Mas estaremos então nessa luta constante. O que vai fazer então que nós estejamos mais próximos de Deus? Irmãos, não é o nosso sentimento, não são as nossas emoções, pois nosso coração, vez ou outra, ou vez e sempre, tende a nos levar para longe do Senhor. Uma igreja, então, que deseja caminhar dia após dia, sendo luz nesse bairro, luz para as famílias que aqui estão, ela precisa dia após dia exercer essa santidade que transforma o coração, que transforma as emoções e nos coloca arraigados em Cristo Jesus. A santidade do homem, ela sempre será derivada da santidade de Deus. Nós nunca seremos autônomos, nós nunca seremos independentes. Irmãos, será que a nossa vida tem refletido quem Deus é? Será que essa igreja tem se preocupado em refletir quem Deus é? Será que nós estamos pensando que santidade é uma opção? Ou será que santidade tem sido a nossa identidade? Santidade deve ser nossa identidade. Afinal, como nós lemos aqui, o sede não é uma opção, mas é um verbo no imperativo, é um mandamento. Seja santo, sede santo. O Senhor está nos ordenando. Nós não devemos viver como queremos, mas nós devemos viver como quem pertence a Cristo Jesus. Em segundo lugar, irmãos, uma vez que nós entendemos que a santidade, ela tem a sua base no caráter de Deus. Em segundo lugar, a santidade, ela deve alcançar todas as áreas da nossa vida. E pode parecer muito simples o que nós estamos dizendo aqui, mas é uma luta, é um desafio colocar então as ordenanças e preceitos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós veremos aqui então, ao longo de alguns versos, como o Senhor se utiliza desse capítulo e mostrando algumas áreas. Esse texto não é exaustivo, não é somente sobre essas áreas, mas o Senhor está dando alguns direcionamentos para que esse povo esteja vivendo dia após dia em intimidade com o Senhor e testemunhando quem Ele é. Em primeiro lugar, então,
nós vemos aqui no verso 3 sobre a vida familiar. Diz: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Cada um temerá a sua mãe e o seu pai. E repare, quantos hoje têm visto o desrespeito de muitos filhos pelos pais? Quantos hoje têm visto como tem sido difícil honrar o pai e mãe? Essa santidade, ela deve alcançar todas as áreas. E deve fazer então com que cada um dessa igreja esteja ali intimamente ligado a essa busca de santidade, a começar em casa, honrando seus pais, honrando e respeitando aqueles que o Senhor constituiu acima de nós. Vida espiritual, verso 3 e 4, então, guardar o sábado e rejeitar os ídolos. A santidade envolve a adoração correta. A santidade envolve, então, uma igreja que está intimamente inclinada a buscar o Senhor da palavra, não o Senhor criado, segundo a nossa cultura, segundo alguma visão. Quantos, infelizmente, têm buscado visões profetadas, adivinhações, e estão rejeitando a palavra do Senhor? Santidade envolve uma adoração correta. Vida social, os versos 9 e 10, quando diz aqui sobre deixar espigas para os pobres. Aqui vemos um princípio que é poderoso. Santidade inclui generosidade, inclui empatia, nos leva então a envolvimento íntimo com aqueles e as necessidades do próximo. Naquilo que eles estavam colhendo e buscando ter o máximo de lucro, o Senhor está dizendo para ele: vocês não devem revirar, tirar aquilo que está no chão, buscar tirar tudo, mas vocês devem deixar uma parte para aqueles que são mais pobres, vir e colher. Lembra de Boaz? Lembra de Ruth? Ele ali, o seu campo, Ruth ia lá e colhia daquilo que caía no chão. Ou seja, era naquela cultura algo comum. E o Senhor está ensinando o seu povo a ter essa empatia, a ter esse envolvimento, a ter essa generosidade. A vida ética, dos versos 11 ao 13, fala sobre não furtar, sobre não mentir, sobre não oprimir. Santidade envolve integridade. Santidade envolve a não querer ter lucro em cima daqueles que estão em uma situação de vulnerabilidade. Vivemos numa cultura que a política tem sido constantemente falada, e como nós nos sentimos envergonhados em ver tantas pessoas que deveriam ser exemplo e não são. Mas não precisamos ir só lá na política. Quantas igrejas, quantos líderes estão aí muito mais preocupados em dinheiro, em abusar das pessoas, em dizer que aquilo é bíblico, aquilo é palavra de Deus, e estão oprimindo, estão mentindo e estão roubando. Santidade envolve todas as áreas da nossa vida. O verso 17, vida relacional, não odiarás teu irmão no teu coração. Isso é tão difícil, porque às vezes você prefere sentar desse lado do que daquele, porque daquele tem aquele irmão que não te cumprimenta, que você não gosta do cabelo, da roupa, e às vezes um negócio desse tamanho, e nós percebemos como que o pecado que ainda está no nosso coração vai criando essa separação. E muitas das vezes isso está não somente na igreja, mas está em casa. Me lembro de um teatro que eu vi lá no Água Branca uma vez, mas no videozinho, né? Lembra lá, Fábio, do Jardim da Inocência, né? Naquele, para quem já viu, deixando aqui do lado, né, irmãos? Mas vou trazer mais próximo aqui. Para quem já viu essa peça, esse teatro que tem ali tem na internet, tem no Google, mostra num determinado momento alguém que tem um filho, um casal que tem um filho, e deram o nome para o filho de Moisés, né? E aí é interessante que no teatro, o pai chega na igreja e tem aqueles jargões, né? A paz do Senhor, meu irmão. Sabe aquela coisa de chegar na igreja, a paz do Senhor, um abraço forte.
aquela proximidade, aquele homem espiritual, aquela mulher espiritual. O filho chama Moisés, afinal o nome tem que ser bíblico. O meu filho é filho de crente, né? Precisa chamar Moisés. E quando no teatro o pai vai chamar o filho, ele tem orgulho de chamar o Moisés, ele fala Moisés, né? Só que o Moisés é revoltado com a igreja. O revoltado, ele não tolera mais a igreja. Por quê? O pai na igreja está dando a paz do Senhor, meu irmão. Mas em casa ele está brigando, batendo, agredindo verbalmente a mãe. A casa é uma bagunça. Então, aquele testemunho que deveria haver, não há. Então, repare, uma igreja que deseja, então, buscar mais um ano, mais um ano, mais um ano, e seguir sendo uma igreja centenária, uma igreja que, de fato, seja luz nesse bairro, ela somente será, de fato, diferença se todos os dias, intencionalmente, buscarmos santidade, buscarmos uma vida com Deus verdadeiramente, buscarmos uma intimidade real, para não sermos somente como o bronze que retine, né? Lembra desse verso? O metal que retine, mas não tem vida. Para não sermos como aqueles que achavam que eram crentes, mas estavam longe de Deus. Me lembro de uma vez lá na igreja, nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo no livro do profeta Ageu, e me chamou a atenção em ver como que aqueles homens, aquele povo, né, sendo liberto e voltando à terra, encontrando o templo totalmente destruído, eles começam ali empolgados a fazer a reconstrução do templo, mas chega um momento em que eles começam a ficar desanimados, começam a dispersar, e então eles acham que o melhor é cuidar da própria vida. E passam então média de 18 anos, 20 anos, que aquele tempo está ali daquele jeito. E nos faz pensar, e eu fiquei a pensar, poxa, imagine você passando todo dia ali naquela cidade, vendo o templo daquela forma, se fosse 1, 2 dias, 2 meses, ou 1 ano, e aquilo não mexer com o nosso coração, aquilo não mexer com o nosso íntimo, e falar, rapaz, a minha prioridade não está no lugar certo. Embora esse texto seja truncado, seja com aspectos difíceis e até diferentes em alguns aspectos da nossa cultura, repare como ele ganha então um eco maior, ele cresce em dimensões, porque ele está refletindo o que Êxodo 20 já disse, ele está refletindo o que Deuteronômio também vai dizer, ele está refletindo aquilo que Lucas, no capítulo 10, no verso 27, vamos encontrar ali como resumo da lei, né? E olha o que interessante, não é simplesmente o cumprir por cumprir, é sobre isso, o santidade, é sobre isso, porque o cumprir tudo isso daqui, se fosse possível, aquele jovem rico estava fazendo, em maior ou menor medida. Mas aquele jovem rico chega até o Senhor e fala, como eu posso herdar a vida eterna, o céu? E o Senhor pergunta para ele o quê? Conhece os mandamentos? Sim, desde a minha mocidade eu tenho observado todos. Muito bem. Não é agora o céu te pertence. Agora vai, vende o que tens, segue. Ou seja, o Senhor requer algo dele que estava além do teórico simplesmente, mas estava ligado ao coração, uma mudança. É sobre isso que nós estamos falando aqui essa noite. Não é cumprir ritos, não é cumprir agendas. Temos aqui preceitos que nos mostram como viver dia após dia, mais em intimidade com o Senhor. Mas não é o simplesmente cumprir por cumprir, é o cumprir como reflexo claro de algo que aconteceu no meu e no seu coração, irmãos. É ter uma igreja viva, não porque essa igreja está cheia de pessoas, mas porque está cheia de homens e de mulheres transformados por Cristo, que estão com seus corações dia após dia, não importa se converteram há 1 mês,
ou já estão na caminhada há alguns anos ou muitos anos, mas estão diariamente com um coração sedento por Cristo Jesus, buscando o Senhor. Não se trata apenas de tentar cumprir, pois nós estaríamos sendo falhos na nossa justiça própria. Precisamos então olhar para Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, no verso 18 aqui então, nos mostra que essa santidade também, ela se expressa no amor ao próximo. Pois agora, como é dito pelo Senhor lá na frente em Lucas capítulo 10, verso 27, aqui o Senhor também diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O resumo da lei lá então será: amarás o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. Aqui então nós chegamos no coração desse capítulo. Esse versículo é o resultado de tudo aquilo que já foi feito. Santidade não é apenas evitar o mal, é praticar o bem. Santidade não é apenas cumprir um ritual, é colocar em prática aquilo que o Senhor nos chama a viver. Santidade não é apenas vir à igreja no domingo, mas é colocar em prática aquilo que nós ouvimos e aprendemos do Senhor aqui na segunda, na terça e nos outros dias. Lembra do que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos? Quando então lá no Evangelho de João, ele diz: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Não é um amor apenas sentimental, é um amor ativo. Inclui perdoar, inclui não se vingar, inclui não guardar rancor. E esse elemento para uma igreja é essencial. Essa igreja só chegou até esse dia porque nessa caminhada de 5 anos, são 5? 4. 5 é o próximo, né? Lá na igreja. Nessa caminhada, todos que aqui estão, em maior ou menor medida, estão aprendendo a perdoar, a não se vingar, a não guardar rancor, a entender que todos aqui têm suas limitações. Eu brinquei com os irmãos lá na igreja e digo mesmo aqui: imagine se você nesse momento pudesse ouvir e ver com clareza os pensamentos desse seu querido irmão e irmã que está ao seu lado. Talvez você faria assim, né? Falou: opa, um só é pouco, deixa eu chegar mais um para cá. E aí então, essa igreja estaria vazia, né? Minha esposa, há um tempo atrás, ela de vez em quando resolve ver uma série que eu acho assim, uma série aleatória, né? Do nada, ela fala: vou ver isso aqui, e começa a ver. E fica meio que tocando, sabe? Ela nem vê, só deixa aí. Mas era como é que é o negócio? O Jovem Sheldon. O negócio é de criança. Vocês vão ver aquele negócio. Eu não via assim, mas de vez em quando eu estava lá e você via, né? Mas eu me lembro de um dia ter visto algo lá que eu achei interessante. Para quem nunca viu, é um menino que é inteligente, superdotado, tal, mas o resumo é que a família, a mãe dele pelo menos, é crente. Ela tenta levar os meninos para a igreja, vai chegando naquela fase que os meninos não querem saber de nada com a igreja, mas ela continua firme, testemunhando na sua casa, exortando seus filhos e tentando educá-los na presença de Deus e com a palavra do Senhor. O ponto é que chega num determinado momento que o filho mais velho, ele acaba arrumando uma namorada, eles passam dos limites e essa moça fica grávida. Chega um momento então em que a notícia fica conhecida de todos ali. E nesse momento, a igreja que deveria acolher uma irmã que está na igreja há mais de 20 anos, desde quando era nova, e essa mulher tinha um cargo, era tipo secretária lá da igreja. A primeira atitude do pastor é pedir ela uma licença do cargo, porque os irmãos da igreja estavam um pouco incomodados com a situação. Aquela irmã chega na igreja e ela senta no banco que tradicionalmente sentava. E ela leva os filhos, os mais novos ali então. E ali quando ela chega, acontece isso.
vão se levantando e fica aquele ciclo, né, do banco vazio ali, ninguém quer sentar perto. Irmãos, uma igreja para ter mais 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, até o dia que o Senhor Jesus voltar, somente será uma igreja verdadeira se nós então aprendemos que o Senhor nos chamou a perdoar assim como Ele nos perdoou. Quando nós entendemos que nós fomos o alvo desse amor de Deus, e que se talvez alguém estivesse no lugar do Senhor, não nos perdoaria, nós então começamos a entender quão grande foi o amor do Senhor e é o amor do Senhor por nós. Uma igreja, ela deve perdoar. Uma igreja que busca a santidade, ela deve perdoar. Ela não se vinga. Ah, aquele irmãozinho vai vir, porque eu queria que fizesse esse cântico, eu queria ser a presidente da SAF, eu queria ser da UPH, aquele irmão, aquela irmã não seguiu a minha ideia, aquele irmão, enfim. Ah, o pastor, ah, o presbítero. Nós não guardamos, ou não deveríamos guardar rancor. O que nós deveríamos então é dia após dia. Lembra do que foi dito no verso 2? Sede santo, porque eu sou santo. Sede separado, sede diferente. Dia após dia, aprendendo com todos esses princípios. Não para uma justiça própria, mas como alguém que está sendo lapidado e transformado. E dia após dia se aproximando mais do Senhor. Amar o próximo, então, é tratar o outro com a mesma consideração que temos por nós mesmos. John Owen, ele disse que o amor ao próximo é a evidência visível de um coração transformado pela graça. E aí, então, fica a pergunta, irmãos, temos amado o próximo ou temos guardado o rancor? Nos momentos de crise, quem nós somos? Nos momentos de luta, quem é que fica evidente? A ira ou os dons do Espírito Santo? Nos momentos que devemos vivenciar a prática daquilo que estamos aprendendo, com aquilo que o Senhor tem nos dado na sua palavra, o que se evidencia? É a palavra do Senhor ou eu não levo desaforo para casa? Essa igreja, nos momentos de crise, é uma igreja de oração, uma igreja que se coloca na presença de Deus, ou uma igreja que diz, eu não vou aceitar isso não, nós devemos ir lá e fazer isso, enfim. O Senhor nos chama a dia após dia exemplificar ou colocar em prática a santidade, o amor, a paciência e os dons do Espírito Santo. E em último lugar, irmãos, eu sei que eu disse que seria rápido, mas em último lugar, e não é uma mentira, tá? Só foi um equívoco. A santidade é uma resposta à aliança com Deus. A santidade é uma resposta a esse chamado que o Senhor nos deu. Ao longo, então, de todo o capítulo, se você se lembra do que nós lemos aqui, uma frase se repete muitas vezes aqui. Quem se lembra? Eu sou o Senhor. E essa repetição não é casual. Não é por acaso que ela está aqui. Ela mostra que a obediência nasce do relacionamento. A santidade nasce dessa aliança. Deus está dizendo, vocês vivem assim porque pertencem a mim. Isso muda então completamente, ou deveria mudar completamente a nossa motivação. Nós não obedecemos para sermos aceitos, nós obedecemos porque já fomos separados, acolhidos por Deus. Romanos 5, capítulo 1, nos diz que nós fomos justificados. E justificados, pois, por Deus agora temos paz com Ele, por meio de Cristo Jesus. Nós temos paz com o Senhor. Nós temos aqui então algo que nos conecta claramente com Cristo Jesus. No Evangelho de Mateus, no verso 22, no capítulo 22, nos versos 39, nos diz que nós devemos amar o nosso próximo, assim como o Senhor nos amou. E diz que toda a lei depende disso. Cristo é o cumprimento perfeito dessa lei. Cristo é o exemplo perfeito da santidade. Cristo é a manifestação perfeita desse amor que nós devemos ter um para com os outros. Na cruz, nós vemos então Levítico 19 em sua forma mais profunda, irmãos. Nós vemos ali o amor sacrificial.
Na cruz, em Cristo Jesus, nós vemos a santidade perfeita. Na cruz, nós vemos uma entrega total. E mais, Cristo não apenas nos mostra o caminho, Ele nos capacita a andar nele. Ele nos chama a estar nele. Portanto, irmãos, Levítico 19 nos ensina que a santidade nasce em Deus, que a santidade deve alcançar toda a nossa vida e nossa igreja, e que a santidade ela vai se manifestar no amor verdadeiro que devemos ter uns para com os outros, para que essa igreja, nessa caminhada de vários e vários anos, não seja apenas um ajuntamento. Tem um texto que sempre me chamou muita atenção, é um texto que eu já repeti algumas vezes aos irmãos lá na igreja, mas é um texto que é muito duro, mas nos faz entender um pouquinho sobre o que eu quis dizer aqui. Isaías, no capítulo 1, nos diz assim, ó, a partir do verso número 10, Isaías, deixa eu só voltar aqui no capítulo 1, no verso de número 10, o Senhor chama o seu povo, chama a atenção do seu povo, e então ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Sabe, de tudo aquilo que nós lemos lá em Levítico, que nós falamos dos sacrifícios, dessa observação perfeita, ou buscando a perfeição daqueles princípios que Deus tem dado ali? De que me serve a multidão desse sacrifício? A busca em fazer isso ou aquilo outro. Lembra lá dos fariseus, dando dízimo disso, disso e daquilo outro? Mas ele diz no verso 11, de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação da congregação. Não posso suportar a iniquidade associada ao juntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Repare, estavam cumprindo tudo aquilo que nós vemos nos capítulos anteriores ao 19. A perfeição, ou a busca pela perfeição, na cerimônia ou no culto, estava acontecendo. Mas o coração estava longe de Deus. Sabe, o meu desejo então para a minha igreja Nova Jerusalém, para essa, é que não haja somente rituais, que essa igreja, que cada um de nós esteja intimamente, intencionalmente ligado ao Senhor, não apenas cerimonial, não apenas nos exercícios do culto e tudo mais, mas intimamente com o coração ligado ao Senhor em santidade. O Senhor, Ele requer então verdadeiros adoradores. E acima de tudo, que possamos olhar para Cristo Jesus, pois é nele, somente nele, que nós temos essa paz, que nós temos essa oportunidade de ser santo. 1 aos Coríntios mostra uma igreja que todos já aqui já ouvimos várias vezes, né? De todos os problemas que teve ali em Corinto.
gente levando o outro na justiça, um irmão na justiça, um filho ficando com a mulher do pai, imoralidade sexual, problemas no casamento, igreja cheia de problemas. Eu sou de um, eu sou de outro, eu sou do Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, eu sou daquele, eu não sou desse grupo, eu não sou daquele. Mas sabe o que é interessante? Lembra do que nós acabamos de ler lá em Levítico 19? Sede santo porque eu sou santo. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 2, Paulo diz que ele está escrevendo à igreja de Jesus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para ser santo em todos que, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Repare, aquilo que foi dito lá é repetido aqui. Uma igreja, ela tem o seu sentido quando ela vivencia uma santidade, uma busca pelo Senhor diariamente, e essa santidade se evidencia na prática uns com os outros. Que o Senhor então abençoe os relacionamentos dessa igreja, que Ele abençoe os projetos dessa igreja, que Ele abençoe a caminhada de cada um aqui, para que desde o mais novo até o mais velho estejam intencionalmente buscando a presença do Senhor todos os dias, se deleitando na intimidade com o Senhor, sendo cada vez mais santos, cada vez homens e mulheres, jovens de oração, que aprende da palavra do Senhor e que essa palavra venha a moldar e dirigir o coração de cada um de nós que estamos aqui, pois o mundo, ele vai tentar de fato fazer com que essa igreja se torne cada vez mais liberal, que o jovem ou aquele que já está mais experimentado também se torne cada vez mais frios, desacreditados no poder de Deus e na oração, mas que em cada ano que ainda vai vir, para cada um que aqui o Senhor der, seja mais 1, mais 10, mais 20 anos, seja quanto for, até o dia que o Senhor vier ou chamar, que em nome de Jesus, que nós possamos vivenciar essa intimidade com o Senhor de forma verdadeira, irmãos. Que nós possamos aproveitar o máximo da palavra do Senhor e que ela venha moldar o nosso coração. Para sermos então luz. Lembra do que nós falamos lá no início? Quando o Senhor diz para Abraão, sede bênção, se tu uma bênção. Que vocês sejam bênção nesse bairro. Que vocês sejam bênção nessa igreja, uns para com os outros. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito seja o teu santo nome por essa noite e pela palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor que, pela tua santa palavra, nos dá todos os direcionamentos para que possamos ser cativos ao Senhor e à tua palavra, e então termos um coração cada vez mais parecidos com o Senhor. É o Senhor quem nos chama a ser santo, é o Senhor quem nos ordena a ser santo, é o Senhor quem nos chama a vivenciar uma fé sem fingimento, é o Senhor quem nos chama a vivenciar um relacionamento real, sem falsidade, sem fingimento com o próximo. É o Senhor quem nos chama a termos empatia, a ter todas as áreas da nossa vida impactados pela santidade, pela tua santa palavra e pelo teu Santo Espírito. Senhor, nós clamamos a graça e a misericórdia do Senhor. Transforme os nossos corações, transforme nossas vidas, para que dia após dia, no decorrer da nossa caminhada, possamos cada vez ser mais íntimos e próximos do Senhor. E sermos usados para que nessa nossa caminhada, aqui nessa igreja ou na outra igreja que aqui alguém congregar, possamos então glorificar o Senhor com a nossa vida. Nós te agradecemos no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer, eu quero passar a palavra aqui para o nosso irmão, reverendo Darlan, agradecer mais uma vez pela oportunidade. Pedir desculpa, né? Falei que ia ser breve, mas comparado à eternidade, eu fui muito breve, viu, irmãos? Então vamos orar mais uma vez. Irmãos, eu quero convidá-los a ficar de pé, nós vamos empreitar a bênção nesse momento, já agora ou depois? Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez queremos te dar graças
porque o Senhor nos resgatou e nos redimiu em Cristo Jesus. Clamamos que o Teu Santo Espírito seja aqui sobre cada um, em nome de Jesus. Irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.